vocês vão me achar. Não são palavras minhas, mas o próprio Yeshua, Jesus, o próprio Messias. Ele nos incita a buscá-lo, a procurá-lo todos os dias, todos os dias. Eu estou esperando um milagre, uma cura nessa área, eu estou com uma dificuldade aqui e ali. O nosso trabalho é buscar, é pedir. Por que as pessoas muitas das vezes não recebem a bênção? Por que elas não recebem? Porque elas não pedem, elas não buscam. A Bíblia inteira, desde Gênesis a Apocalipse, e nos dá essa instrução: busquem, peçam, tenham um coração limpo, tenham um coração na minha presença, e eu falarei com vocês, diz a palavra. E muitas das vezes nós nos calamos, nós não pedimos. Peçam, amém? Peçam. Deus, Ele quer nos abençoar assim. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele conhece o nosso coração. Às vezes eu quero uma coisa que lá na frente vai me desviar desse caminho, do caminho da salvação dele. Ele vai nos negar nesse momento, Ele vai nos preparar, e quando nós estivermos preparados, aí sim Ele vai nos dar. A história do povo de Israel foi assim. E quando nós olhamos, nós lemos, nós conseguimos entender. A Bíblia, meus queridos, é cíclica, e eu sempre vou falar isso para vocês: cíclica. Ela sempre dá voltas e voltas e voltas. Conta a mesma história, o mesmo povo, em épocas diferentes. Amém? Se Ele agiu lá atrás, Ele vai agir aqui também, ou lá na frente. Mas nós temos a capacidade, a percepção de olharmos a história e vermos por que Deus permitiu tantas coisas, ou por que Deus não fez tantas coisas. Porque naquele momento o povo não estava preparado. Eles não estavam preparados. Muitas das vezes nós não estamos preparados, e Deus quer nos preparar. Amém? Em nome de Jesus. Meus irmãos, a paraxá dessa semana, a porção bíblica, ou na semana passada, sempre estamos atrasados, né? Porque o nosso culto é no domingo, mas damos glória a Deus por isso. A paraxá, ela vai começar lá em Números, capítulo 13, e nós vamos adentrar em alguns instantes a essas leituras, ou a essa leitura, mas eu vou dar uma pequena explanada para vocês, o que ela vai falar. Ela atende pelo nome de Lechá. Aliás, perdão, Shelach, não é Lechá. Shelach, Lechá. Shelach, Lechá. É um som que raspa na garganta. O que quer dizer isso em hebraico? Envie ou enviar. Shelach ou Shelach Lechá. Essa é a porção bíblica que nós estudaremos hoje. Amém? E o que ela diz? E Elcio, o que ela diz? O que ela vai tratar? Muitas coisas, todas interessantes, é claro. E é por isso que eu sempre falo para vocês: leiam Números 13, 14 e 15 em casa, para vocês entenderem melhor. Não tem como nós passarmos por todas as coisas ali descritas. Ficaríamos aqui um dia inteiro, uma semana inteira, e ainda mais nessa paraxá, nessa porção bíblica. Ela vai tratar dos espias. Quem eram os espias? Por que Deus mandou? Deus sabia que eles iam falhar? São muitas perguntas que vêm à nossa mente quando nós começamos a ler a narrativa. Deus sabia? A terra não era deles? Deus não prometeu a terra? Por que Deus mandou os espias? E essa paraxá começa em Números capítulo 13, tratando justamente disso. E Deus
fala a Moisés: envie ou escolhe, você, Moisés, vai escolher 12 pessoas, 12 espias. Ele diz: a terra é de vocês, mas envie. Aí é claro que vai ter vários pensamentos rabínicos em cima disso. Ah, não, mas Moisés mandou porque ele quis. Deus falou apenas para eles tomarem posse. Ou Deus estava testando eles. Eu não vou entrar nesses pormenores, mas existem muitos pensamentos em cima dessa narrativa. Fato é que Moisés escolhe 12 pessoas, 12 homens capacitados, 12 cabeças, ou seja, eram 12 tribos. O líder de cada tribo foi escolhido por Moisés. 12 pessoas. E a narrativa diz: quando vocês entrarem em Canaã, na terra prometida, vocês vão seguir essa rota e vão por essa aqui e mais essa aqui. E eu quero que vocês me digam: a terra é boa? É fértil? Como são as pessoas que vivem lá? Tem muros? As cidades são muradas? Ou não? E os homens? E a população? Como é que é? Como é que não é? E me tragam as novidades da terra, me tragam frutos para mim ver, ou para motivar de certa forma toda a congregação de Israel ali reunida. Deus falou isso para Moisés. Moisés fez. E nós sabemos o desfecho dessa história. Mas também vai falar de outras coisas. As ofertas de farinha, do óleo, depois que eles adentrassem em Canaã, a porção de cada colheita, a primeira porção. Ah, sim, na minha safra eu colhi para tanto, então a primeira porção daquilo tem que ser destinada a Deus, é oferta. E trazia-se ao templo como uma oferta de manjares. Seriam as primícias, né? Também vai tratar de uma coisa muito interessante, um mandamento que Deus vai dar para eles, que é o mandamento do tzitzit. O que é tzitzit? Hoje em dia nós vemos alguns judeus, e não judeus também, eles usam, não um filatério, eles usam os cordões aqui, e aqui, 4, na frente e atrás, lado esquerdo e lado direito. Por que isso? Isso é mandamento, está ali. Por que isso? Uns fios brancos com as pontas azuis, acho que era entrelaçado. Bonito, bem bonito. O que representa isso? Por que esse mandamento? Por quê? Meus queridos, é uma marcação. É para que eles, Deus vai falar, para que eles entendessem. Quando eles olhassem, eles lembrassem das leis de Deus, da Torá, da instrução de Deus. Isso. Como a nossa aliança. Vou dar um exemplo bem bobo. Quando eu olho para ela, ou quando as pessoas olham para ela, opa, o Rielson é casado. É uma lembrança, é uma marcação. Eu sou casado. Mas por essa aliança aqui, ela vai impedir de eu pecar? Não vai impedir. Esse filatério, o tzitzit, vai impedir que os judeus, ou que aquela pessoa que entenda esse mandamento,
e use vai impedir que ela peque? Não. Apenas a lembrança não. Mas ele nos ajuda, meus queridos. Cada vez que eu olho para isso, cada vez que eles olham, eles lembram das leis de Deus. Isso mexe com o psicológico. Mexe. Opa, eu tenho um caminho a seguir. Eu sei, eu entendo. Lá diz não faça isso, então eu não vou fazer. Lá diz faça isso, então eu vou fazer. Por quê? Porque eu quero agradar ao meu Deus. Isso é uma lembrança. Mas o cordão por si só ele não vai impedir com que eu peque. Se eu quiser pecar, eu vou pecar, eu vou errar. Mas é uma lembrança, é uma marcação, amém? E é algo bom, é algo bom, é algo bom. Cada vez que eles olham, eles lembram que é um Deus sobre eles, que eles servem um Deus poderoso, um Deus que tirou eles do Egito, da escravidão, um Deus que abriu o Mar Vermelho, um Deus que se revelou para eles na montanha, no Monte Sinai, um Deus que deu as leis representadas aqui. E isso é muito bonito, amém? Isso é muito bonito. Continuamos. Então ela vai tratar dessas coisas, mas o enfoque vai ser justamente na história dos espias. Abra a Bíblia comigo, você que trouxe, lá em Números. Hoje nós vamos dar uns pequenos saltos aqui. Faz-se necessário, senão nós ficaríamos aqui a manhã toda. Números capítulo 13, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Olha a promessa. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe e cabeça entre eles. Versículo 13. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, aonde eles estavam acampados, segundo o mandamento do Senhor, o mandado, aliás, do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. São estes os nomes da tribo de Rubem. Aliás, são estes os nomes da tribo de Rubem: Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Tigeel, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Susi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra, aquela terra. Atente para isso. E a Oséias, Rocheia em hebraico, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Olhem para mim. 12 pessoas, 12 espias. E acontece um fato muito interessante aqui. O quê? Rocheia, Josué,
Deus vai mudar o seu nome. Escute mais uma vez. E Oséias, Rocheia, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Oséias para Josué. Por um instante, olhe para mim, meus queridos. Por que Deus fez isso? Deus mudou o nome. Algumas vezes Deus muda o nome das pessoas em toda a narrativa bíblica. E isso tem, claro, sim, um significado profético, espiritual. Sim. O que significa Oséias? Salvação. 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 E Josué, o que significa? Deus salva. Olha que lindo isso. Em hebraico é Yehoshua. Ele acrescentou o prefixo, o nome de Deus na frente de Oséias, e ficou Josué. Yehoshua, que vai vir, que vai derivar, ou que vai dar origem a Yeshua. Yeshua é quase a mesma palavra. Deus salva. Qual é o nome do nosso Salvador? Deus salva. Jesus, Yeshua, Cristo. Olha que lindo isso. Que tinha o seu significado salvação, ele acrescentou o próprio nome, o nome de Deus, ou Yahushua. Yah é uma abreviação do nome de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Yah. Então ele pega e acrescenta o nome dele, o nome santo, o nome sagrado, ou a abreviação na frente, para formar Yehoshua ou Yahushua. De salvação ficou Deus é a salvação. Lindo isso, muito profético, meus queridos, muito profético. Por que ele fez isso, será? Será que ele sabia o desfecho da história? Com certeza. E ele enviou os espias para espiarem a terra. E ele disse: olha, vocês vão por aqui, sobem ali, vocês vão ver isso e aquilo outro. E no fim de 40 dias, tragam-me as novidades da terra e me digam as notícias. O que vocês viram? Façam isso. Pois bem, eles foram. Passou-se 40 dias. E eles retornaram. Vamos lá para o versículo 25 agora. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, ou seja, a terra é boa, é muito boa. Este é o fruto dela. A narrativa também vai falar que alguns homens trouxeram um cacho de uva. Olha que fértil que era a terra, carregando. Versículo 28. Aí começa o problema. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Palavras dos 10 espias. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Alguns
os sábios vão falar que são os descendentes dos gigantes que habitaram a terra na época de Noé. Tem essa narrativa e tem esse entendimento. Não estou falando que isso é certo, mas que existe sim essa narrativa. Gigantes coabitaram com mulheres, anjos caídos. Por isso que a terra se corrompeu e Deus mandou o dilúvio. Essa é uma interpretação, amém? Eu não estou falando que eu concorde e nem que eu discorde dela. É uma interpretação válida. Existem outras. Dos Anáquios, descendentes dos gigantes. Dos Amalequitas. Povo cruel. Lembra da história dos Amalequitas? Atacaram o acampamento dos hebreus desprevenidos pouco antes, e Deus disse: vocês vão varrer os amalequitas da face da terra. Porque eles são covardes, atacaram o povo desprevenido pelas costas. Vivem fazendo guerra. E alguns ainda dizem que a maioria dos muçulmanos que fazem guerra contra Israel, são descendentes desses amalequitas. Povo ruim, truculento. Não todos, é claro, não todos. Uma parte delas. Hoje que nós vimos lá em Israel, alguns dizem que estes são descendentes desses amalequitas. Ainda sobreviveram. Não todos, é claro. A maioria dos muçulmanos não quer guerra, quer viver bem, não quer guerra. Mas uns dentro do povo, querem guerra, jogam bombas, atentados, são covardes, truculentos e não querem paz. Querem destruir Israel, apenas destruir, como foi no início. O povo viajava, estava cansado, acampou. E eles atacaram eles desprevenidos, os amalequitas. E Deus jurou que iria varrê-los da face da terra. Então ali tinha os amalequitas também. Continuamos. Os amalequitas habitam na terra, versículo 29, do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, deu um grito, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Versículo 32. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. Olha o que os 10 falaram. E o povo que vimos nela são homens de grande estatura, descendentes dos Anáquios, dos Amalequitas, povo que quer nos destruir, sempre quis. Versículo 33. Também vimos ali gigantes, como eu havia falado, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos.
e também o éramos aos seus olhos. Olhem para mim, meus queridos. Olhem para mim. Eu volto à pergunta do início da nossa pregação. Deus sabia que eles falhariam? Por que escolher 12? 12 cabeças de cada tribo. Parece uma missão suicida se nós formos pensarmos apenas literalmente. Ora, se eu mandar fulano, eu sei que fulano vai amedrontar, entristecer, ele não vai conseguir. Eu conheço ele, Deus conhece cada um de nós, meus queridos, conhece. Deus olha dentro de cada um de nós e sabe quando nós vamos errar, quando nós vamos pecar e quando nós vamos acertar. No entanto, Ele não nos usa como marionetes. Ele sempre nos dá a oportunidade de acertarmos, de nos arrependermos. E isso é sensacional. Nós temos a liberdade de escolha. Sempre, sempre, de Gênesis a Apocalipse vai ter isso. Eis que coloco na frente de vocês a bênção e a maldição. Escolham, e nós vamos chegar nessas paraxás ainda. Escolham a bênção, ele diz. Escolham bem, escolham aquilo que é certo. Mas ele sabe, ele sabia que eles iam errar, sim, que eles iriam cair, que eles iriam, 10 homens, segundo a narrativa bíblica, infamaram, contaminaram 1 milhão de pessoas aproximadamente. Como isso? Como eles conseguiram isso? 10 pessoas. Olha que proeza que eles conseguiram. Olha que coisa má, pro lado mal, é claro. 10 pessoas. Meus queridos, olha como tem força a palavra negativa, a palavra má. Estamos aqui reunidos tratando das Sagradas Escrituras, mas se porventura chegar alguém aqui falando: olha, queimou uma casa ali, qual que é a nossa reação? Caramba, aonde? Parece que a notícia má tem um estupim. Se você estiver numa roda de amigos falando coisas boas, pensamentos bons, pensamentos que vão elevar a nossa moral, o nosso espiritual, coisas positivas, se adentrar uma pessoa contaminada com um pensamento negativo nesse meio, ele tem o poder de contaminar todos. Tamanha é a força negativa. Olha como que nós temos que nos blindar todos os dias desses pensamentos, nos cercarmos das pessoas positivas, das pessoas que querem o nosso bem, das pessoas que estão ao nosso redor e que querem o nosso bem. Não é não amar a pessoa, não é isso, mas não é necessariamente conviver com aquela pessoa que não nos trata bem, não quer o nosso bem, não ora por nós. Antes vai pedir para Deus para nos matar, vai fazer uma macumba, uma bruxaria ou alguma outra coisa. Ela quer o nosso mal. Existem várias pessoas assim, contaminadas, pensamento amalequita, que quer destruir a vida da outra pessoa. Muitas pessoas assim. E é por isso que nós devemos nos blindar, nos cercarmos de pessoas positivas, energia positiva, pensamento positivo, e deixarmos de lado, claro, orarmos sim por essas pessoas, para que Deus venha intervir, para que elas venham se arrepender, na verdade, para que elas venham conhecer esse caminho que nós estamos, que nós seguimos, que nós vivemos. Agora, eu não posso dar ouvidos a essas pessoas, eu não posso me aliar a essas pessoas, porque senão elas vão contaminar o meu coração, os nossos corações, os nossos pensamentos. Eu vou começar a pegar manias, trejeitos dessas pessoas, e elas vão nos contaminar, assim como esses 10 espias foram ou contaminaram uma congregação inteira. Meus irmãos, os 10 aqui, os 10 viram a poderosa mão de Deus no Egito, com as pragas, tantas pragas. Quando eles caminhavam no deserto,
A nuvem, a Shekinah, a glória de Deus, estava sobre todo o acampamento, todo ele, de dia, era visível. À noite, a mesma nuvem, a narrativa bíblica diz que era uma coluna de fogo, iluminava, aquietava eles. Eles viram isso. Mas e por que então? Por que eles não acreditaram? Por que será? As mesmas 10 pessoas passaram pelo Mar Vermelho. Deus abriu o Mar de Junco. Deus abriu as águas e eles passaram. Que milagre mais eles queriam? Eu não estou aqui julgando eles. Eu não estava lá. Mas que milagre mais eles queriam? Qual era a prova? Que existe um Deus Todo-Poderoso que olha, que rege por nós, que está ao nosso redor todos os dias. Que prova maior? Mas eu não estou aqui julgando eles. Nós, traçando um paralelo com os nossos dias, muitas das vezes fazemos as mesmas coisas. E vocês vão entender por que Deus não consumiu eles vivos. Todos eles, é claro. Apenas os que pecaram. Meus queridos, nós temos provado dos milagres. Deus já fez milagres nas nossas vidas. Deus já fez maravilhas. Deus já usou pessoas nas nossas vidas para nos colocar nesse caminho certo. Muitas vezes. Você orou por fulano e fulano recebeu a cura, recebeu o milagre. Todos nós recebemos essas bênçãos. Mas aí nós percebemos que a vida não é um mar de rosas, que apenas ser crente, servir a Deus, não importa a religião, servir a Deus não nos credencia necessariamente a não passarmos mais por dificuldades. E aí que o homem começa a errar, começa a cair. É aí. Aonde estão as raízes deles? Aonde estavam as raízes desses 10 homens, desses espias? Aonde estavam? Eles viram fogo, coluna de fumaça, relâmpagos, e a voz saindo da montanha do Monte Sinai, e Deus falando com eles. E todos eles falaram: amém, nós faremos. Os 10 pronunciamentos, o que nós conhecemos como os 10 mandamentos, todos viram, todos foram testemunhas. Mas e por que aqui? Por que o coraçãozinho deles se amedrontou? Por quê? Não, mas os homens são gigantes, as cidades, depois vocês podem ir em casa, são muradas, há muralhas grandes, intransponíveis. Tem os jebuseus, homens de guerra, os amalequitas que querem nos destruir. Por quê? Olha como as coisas negativas influenciaram eles. Olha isso. Todos aqueles milagres não foram capazes de suprir, de cobrir, no entendimento deles, a dificuldade que eles enfrentariam. Não foram. E também é assim nas nossas vidas, muitas das vezes, meus queridos. É assim. Mas o médico falou isso. Mas eu tenho. Aos olhos humanos não é possível. Não tem como. Não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Meus irmãos, eu tenho para mim que Deus mandou justamente eles, não para uma missão suicida, que Deus sabia que eles iriam falhar, mas que eles vissem o quão difícil era a conquista de Canaã, da terra prometida, a terra que manava leite e mel. Malequitas, jebuseus, heveus, heteus. A terra sim era habitada. O que eles achavam? Que iriam achar apenas um assentamento, terras produtivas? Não. Atente para isso. Nas nossas vidas, Deus quer sim nos dar um milagre, nos dar aquilo que nós buscamos. É claro que se isso não for tirado do nosso caminho, Deus quer sim. Deus não é um ser oco. Deus lhe quer nos dar, mas Ele quer que nós
Trabalhemos para isso. Qual que é o segredo da prosperidade bíblica? Qual que é? Trabalhar. Fazer aquilo que é certo. Se eu trabalhar e obedecer os mandamentos e seguir esse caminho, certamente eu vou conquistar isso. Isso é promessa dele, está em toda a Bíblia, meus queridos, está em toda a Bíblia. O que as pessoas querem? Não querem trabalhar e não querem seguir os mandamentos. A bênção sempre está atrelada aos mandamentos. Se eu não sigo, ou se eu não obedeço os mandamentos, a bênção que vem em decorrência da obediência dos mandamentos, eu não vou alcançar. Está do meu lado, está à minha esquerda, está à minha direita, está um passo de mim. Você entende isso? Está um passo de mim, mas eu não vou alcançar, porque elas estão atreladas à obediência. Arregaçar as mangas todos os dias, trabalhar. Então Deus quer nos dar sim, mas eu preciso levantar cedo e trabalhar. E trabalhar, é claro. Amém? Sempre. Deus queria sim dar para eles a terra prometida. Ele disse, a narrativa começa, e eu vou dar para vocês. Por que Deus tirou eles do Egito, se não era para dar a terra prometida? Por quê? Não faz sentido. É claro que Deus queria, Deus daria sim. Mas Deus disse, vocês vão trabalhar para isso. Vocês acham que é fácil? Eu vou com vocês, a minha mão será com vocês. Aos olhos humanos, é impossível. Cidades muradas, povos mais fortes que eles, mas Deus queria que eles entendessem. Deus queria que eles olhassem a dificuldade e pensassem, olha, se nós formos por nós mesmos, nós não vamos conseguir. Nós não somos um exército capacitado, não somos homens de guerra, não fomos preparados para isso. Eles sim, nós não. Somos nômades. A terra é nossa, eles estão lá. Nós não somos nômades. E Deus iria guerrear por eles. Deus, a mão de Deus, assim como foi lá no Egito, como era no deserto. Deus queria que eles vissem, olha, por nós mesmos nós não vamos conseguir, mas Deus que nos tirou do Egito, Ele irá conosco, e certamente nós vamos conquistá-la. Amém? Como Josué e Caleb falaram, para aí, calma aí, é o mesmo Deus, meus queridos. O que quer vocês? Vejam como tem um poder a notícia negativa, a narrativa negativa. Se afastem das narrativas negativas, amém? Se afastem, elas não são para nós. 2 pessoas não se contaminaram, Josué e Caleb. Capítulo 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite pela notícia negativa dos 10. Olha só. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Por quê? Voltar para o Egito? Olha isso, meus queridos. Versículo 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão, um cabeça, e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Olha o versículo 8. Olha o 8. E sempre foi assim, e sempre será. Se o Senhor, se Deus se agradar de nós,
Então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Versículo 9: isso Deus abomina. Para Deus isso é como feitiço, como obra de macumbaria, de feitiçaria. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, aí eles vão lembrar, como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais, não os temais. Versículo 10: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem os dois. Porém, a kavod, a glória do Senhor, apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Escute, versículo 11: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Olha só. Com pestilência o ferirei, eu deserdarei, e farei de ti maior e mais forte do que este. Deus falando que iria puni-los. E respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces numa nuvem. Tua nuvem, aliás, está sobre eles, e vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Olhem para mim. Olha a indignação de Deus, segundo a narrativa bíblica. Como assim? Voltar para o Egito? E os milagres? E as maravilhas? O que mais eles queriam? E infamaram o povo. E quiseram apedrejar Josué e Caleb. E a glória apareceu, a presença, sobre a tenda do encontro. E Deus repreendeu-os. E falou para eles: vocês são povo de dura serviço. Apesar dos milagres, das maravilhas, das bênçãos, apesar do pão, do maná que descia do céu, vocês acharam que o meu braço era muito pequeno, que eu não faria vocês herdarem a terra prometida, terra qual esta eu mesmo falei que vocês herdariam. E Deus falou para Moisés: se afaste desse povo, Moisés, se afaste. Num instante eu vou consumi-los e farei de ti uma nova nação. E aí Moisés, como é uma tipificação de Yeshua, de Cristo, ele vai começar a interceder. Ele vai falar assim: mas para aí, Deus, toda essa terra sabe que o Senhor fala face a face conosco, que a tua presença está no nosso meio. Os egípcios já falaram isso, espalharam por toda a região ali, por toda a terra. Olha, esses hebreus aí, eles têm um Deus poderoso, um Deus que faz milagres, um Deus que é por eles. E Moisés diz: se você não nos perdoar, ou não perdoar eles, o que esse povo vai achar? Que você tirou eles do Egito, e você, Deus, não foi capaz de colocá-los na terra que o Senhor mesmo prometeu. Não faça isso, Deus. Moisés intercedendo pelo povo. Moisés intercedeu pelo povo. E para nós encerrar, aí vocês podem ler em casa. Deus disse: tudo bem, eu vou perdoar a congregação, toda a nação, vou perdoar sim, eu vou. Agora os 10 vão ser queimados vivos. E assim foi. Os cabeças
trouxeram a notícia negativa foram queimados vivos. Uma peste. Morreram de peste. E Deus disse mais: ali está Canaã, está ali. Por causa da má notícia que vocês levaram em consideração e não creram nas minhas palavras, mas nos 10 espias, todo homem acima de 20 anos de idade não vai entrar na terra prometida, não vai entrar. Ele disse: vocês vão morrer seco, a sandália de vocês não vai desaparecer, e o povo não vai entrar em Canaã até o último homem acima dos 20 anos morrer nesse deserto árido e seco. Deus falou isso para eles: eu perdoei vocês. Agora a consequência vocês vão carregar para a vida inteira. Entendam que, e aí vai ter tantos outros discussões, debates acalorados sobre isso. Mas será que Deus rejeitou de todo? Será que eles vão receber a salvação? Será? Sim, não. Tenho para mim que Deus fez isso justamente por isso, para que eles lembrassem do erro que eles cometeram e assim se arrependessem. Tudo bem, não vão entrar na terra prometida, mas o mais importante é o novo Éden, é o reino. Pessoas nascem e morrem todos os dias. O mais importante é o reino, meus queridos, é o reino. Deus deu, no meu entendimento, é claro, uma nova oportunidade para aquelas pessoas. Iriam morrer no deserto, não iriam adentrar a terra prometida, mas eles teriam a chance de se arrepender. Teriam a chance de se arrepender. Deus disse: vocês vão virar as costas agora, todos vocês, e vão voltar pelo deserto. Vão perambular. É claro que a presença de Deus estava com eles, iria com eles. Olha que Deus poderoso. Deus poderia ter fulminado eles num instante, mas não fez. Não com toda a congregação. Deus disse: vocês vão voltar e vão ficar 40 anos perambulando no deserto. 40 anos. Um dia, representando cada ano de vocês, que os espias ficaram espiando a terra. 40 dias eles espiaram a terra. 40 anos vocês ficarão perambulando, vagando no deserto, sem parada fixa. A nuvem levantava, eles levantavam o acampamento. A nuvem parava, eles montavam o acampamento. 40 anos. Até o último homem acima dos 20 anos morrer. E os filhos herdariam a terra prometida. No entanto, Josué e Caleb disse: Deus, esses dois entrarão. Não vão envelhecer. Eles sim entrarão na terra prometida, porque eles confiaram na minha palavra. Eles confiaram. Os outros não. Os outros morreram, os 10 espias. O povo todo morreu no deserto, depois de 40 anos. E os filhos adentraram a terra prometida. Amém? No finalzinho ali de Números 14, se não me engano, você pode ler em casa. Depois que Moisés falou isso para a congregação, eles choraram, eles reclamaram: mas se Deus perdoasse, mas isso, mas aquilo, e não sei o que. E pela manhãzinha, o que eles fizeram? Não, se Deus prometeu, então nós vamos ir. Primeiro desdenharam, não acreditaram. Depois fizeram ir. Moisés disse: não subam, que vocês vão morrer. Deus não é com vocês. Deus não é com vocês, ele falou. Não subam. E eles subiram. A narrativa bíblica diz que nem Moisés, nem Arão, nem a arca da aliança, a presença de Deus, subiu com eles. Eles foram derrotados, humilhados, e voltaram para o acampamento. Deus falou: vocês não vão entrar. A terra não é mais de vocês, não da geração de vocês. A terra vai ser da geração dos filhos. 20 anos para baixo, todos herdarão a terra prometida, sob a batuta, o comando de Josué.
uma outra história. Mas vocês vão perambular pelo deserto. Por quê? Porque deram ouvidos, aquilo entrou no coração deles. Olha como tem poder a narrativa negativa. Entrou no coração deles e contaminou eles. Olha isso. Por isso, meus queridos, por isso que nós temos que olhar para o problema, olhar para a dificuldade, todos os dias, olhar e pensar como Josué e Caleb. Há um Deus que nós servimos, todo-poderoso, e se Ele quiser, como disse Josué, se Ele se agradar do nosso coração, então nós conseguiremos e nós faremos, amém? Agora, se Ele não se agradar, ainda que eu pense, ainda que eu ore de joelhos, ainda que eu jejue e faça aquilo outro, Deus não vai me dar, se Ele não se agradar do nosso coração, amém? Nós temos que agradar o coração dele, agradar o coração dele, seguir os mandamentos, seguir a instrução dele, adorar a instrução todos os dias, amém? Guardar os mandamentos que cabe a nós guardarmos, cabe a nós. Mas alguém vai falar, mas isso aí é para os hebreus, para os israelitas lá, isso aí não cabe a nós, meus queridos. Efésios capítulo 2, Rabino Shaul, o apóstolo Paulo vai falar, vocês que não eram povo, que estavam separados da comunidade de Israel, alheios à aliança e à promessa, vocês em Yeshua, na salvação de Deus, vocês são aproximados e são povo de Deus. E quando nós somos povo, a narrativa diz que há uma lei e um mandamento. Amém? Há uma lei e um mandamento. Não existe a lei para o fulano e a lei para o outro na nossa Constituição. Eu não posso interpretá-la ao meu prazer, e nem vocês. O que está lá, é lá. Pronto. Amém? Glória a Deus. Então, meus queridos, que possamos nos cercar das energias positivas, pensamentos positivos, pessoas para cima. Amém? E deixar de lado as pessoas negativas. Olhar para o problema e enfrentar o problema de cara, com o rosto aberto, face a face. O nosso Deus é maior que o nosso problema, que os nossos problemas. Amém? Enfrentamos um leão por dia, mas Deus está na nossa direção, está conosco. Glória a Deus. Essa é a mensagem, meus queridos. Fiquem de pé, em nome de Jesus.